Mateus capítulo 14, versículo 22. Quem encontrou faz um barulho aí. Nos diz assim um texto: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Senhor Deus, os nossos corações se movem, meu Pai, nesse momento em direção ao teu trono, para ouvir aquilo que só o Senhor tem poder para nos revelar. Nós queremos ser mais uma vez alimentados, sustentados, fortalecidos, renovados, direcionados pela palavra santa e poderosa do Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmão, adorando ao Senhor. É um texto bem conhecido. Jesus vai dar uma orientação aos discípulos. Na verdade, Jesus, nesse momento aqui, ele não vai deixar uma escolha diante deles, ele vai liberar uma ordem. Jesus não vai perguntar se é o desejo deles entrarem no barco. Jesus vai dar uma ordem para que eles entrem no barco. Jesus não vai dar a eles uma segunda opção. Jesus diz: entra nesse barco e vão para o outro lado. Jesus não está perguntando quem quer entrar, não. Jesus está olhando para os 12, está dizendo: entrem. Jesus não está deixando esses discípulos livres aqui para tomar o rumo que desejarem tomar, não. Até porque Jesus os escolheu, e escolhidos não têm escolha. Então Jesus agora vai na direção deles. Perceba que Jesus não vai dizer tal coisa para a multidão. Jesus vai dizer tal coisa para aqueles que ele escolheu um a um e os chamou para andar com ele. Para esses aqui, Jesus não vai dizer: vão para casa descansar, não. Para esses aqui, Jesus não vai dizer: por hoje está bom, que o Pai vos abençoe e cada um vai cuidar da sua vida, não. Para esses aqui, Jesus olha e diz: eu tenho uma ordem para vocês, entrem nesse barco. Mas não tem mais. Mas Senhor, não tem nada disso. Entrem nesse barco. Entrem nesse barco e passem para o outro lado. E Jesus, dessa ordem para eles, Jesus faz com que eles entrem nesse barco, comecem a remar. Jesus dá uma direção para que eles vão, e Jesus diz: olha, depois eu encontro com vocês. Jesus, depois de ordenar aos discípulos que passem para o outro lado, ele volta agora e se dirige para a multidão. E de acordo com o texto, Jesus despede a multidão. Jesus nesse momento não quer ficar com os discípulos e também não vai ficar com a multidão. Jesus nesse momento aqui vai ficar só. Ele tira os discípulos da cena, ele tira a multidão da cena e ele vai subir o monte para orar. E isso vai se dar logo depois daquela multiplicação de pães e de peixes. Jesus vai subir o monte para orar, e o texto afirma isso.
Ele não sobe o monte para descansar lá em cima. Ele não sobe o monte para ver de lá de cima a paisagem. Ele não sobe o monte para fazer piquenique, como muitos sobem para fazer piquenique, porque orar é o que menos fazem. Não, Jesus está dizendo, olha, vocês vão para lá, para a multidão ele diz, vocês vão para casa, e ele vai para o alto do monte. Ele vai para o monte e há um propósito, há um desejo, há uma necessidade nele, dentro dele, está queimando uma necessidade de subir o monte sozinho, para se colocar em oração. Até Jesus precisou orar, até Jesus tinha prazer nisso, até Jesus se separava do barulho dos homens para ouvir a palavra do Pai. Até Jesus buscava lugares de intimidade onde só Ele e o Pai estariam. Se até Jesus precisou disso, como nós não precisaríamos. Ele se isola, ele vai para o alto daquele monte, e o barco está lá no mar. E de acordo com o versículo 24, o barco já estava no meio do mar, quando começa a ser açoitado pelas ondas. As ondas estão açoitando o barco. É tão forte que isso vai ser comparado com açoites. Porque quem está açoitando alguém está colocando força nisso. Então é como se o mar estivesse mirando no barco para bater no barco. É como se o barco naquele momento fosse o alvo desse mar que está revolto devido à força do vento. Quem está dentro do barco está com a sensação que está sendo um alvo. Quem está dentro do barco está com a sensação de que virou mira desse mar, porque o mar está açoitando o barco. Eu sei que tem gente aqui também que, quem sabe, ao longo de 2023 teve a sensação de estar na mira do inferno. Parece que o inferno mirou em você. Parece que nesse mar da vida só tem o seu barco, porque o seu barco está sendo açoitado. Parece que nessa caminhada é como se não tivesse mais ninguém, só tivesse você ali, e você virou o alvo de tudo aquilo que quer te derrubar, tudo aquilo que quer te afundar, tudo aquilo que quer te destruir, está sendo açoitado. Não açoitou uma vez, está sendo açoitado, está batendo no barco constantemente. Não foi uma pancada, não foram duas pancadas. Há uma continuidade na fúria desse mar em relação ao barco onde os discípulos estão. É como se o mar estivesse furioso com os discípulos que estão abrigados dentro desse barco. É como se a vida estivesse furiosa com a sua casa, açoitando a sua casa. É problema no casamento, é problema com o filho, é dívida, é levante de parente, é afronta no trabalho. Aí você diz, é um açoite atrás do outro, é uma pancada atrás da outra. Mal se levanta de uma e já vem outra. O barco está sendo açoitado pelas ondas. E de acordo com o contexto, porque o vento é contrário. Vento contrário. É um vento que quer me impedir de ir para onde eu estou indo. O vento contrário quer me impedir de chegar onde Jesus disse que é para eu estar. O vento contrário quer me empurrar para trás. O vento contrário quer que eu desista de avançar. O vento contrário quer dizer para mim que ele não vai deixar eu seguir em frente. E esse vento contrário se utiliza agora dessas ondas para açoitar o barco que eu estou utilizando para tentar avançar. O barco está tentando ir, mas o mar bate no barco para o barco voltar. Já teve a sensação que é um passo para frente e 10 para trás? Já teve a sensação de estar remando, mas parece que a vida não sai do lugar? Se essa é a sua sensação hoje, eu quero trazer alívio para o seu coração. Ainda bem que não sai do lugar. Por quê? Porque se o vento é contrário, já era para você ter voltado,
mas voltar você não voltou. Se o vento é contrário, era para você ter saído, mas sair você não saiu. Se o vento era contrário, era para ter te jogado para trás, mas para trás você não foi. Pode ser que você não tenha chegado ainda no lugar que você deseja, mas também é verdade que o diabo não fez você voltar atrás na decisão que você tomou, que é chegar do outro lado. Para trás você não anda, voltar você não volta. O vento é contrário, as águas estão açoitando o barco, mas tem discípulo remando. Está difícil, mas está remando. O vento está forte, mas está remando. O desespero bate em alguns dentro do barco, mas tem gente remando. Parece que tudo está cooperando para desistir, mas a gente vai remando. Parece que a gente não vai ter força para aguentar, mas a gente segue remando. Parece difícil continuar, mas a gente segue remando. A pancada vem cada vez mais forte, mas a gente segue remando. Eu louvo a Deus, porque diante de mim está uma multidão, e nessa multidão, quem aqui está, ninguém parou, ninguém desistiu, ninguém recuou. O vento é contrário, mas a gente busca força, tira a força da fraqueza, mete o remo na água, dá uma puxada, respira fundo e continua. E Jesus não está ali. Aí é estranho. Quem mandou entrar no barco? Jesus. Quem mandou abraçar para o outro lado? Jesus. E a gente tem a falsa ideia: se eu fizer tudo que ele está mandando do jeito que eu estou mandando, vai ser fácil chegar do outro lado. A gente tem a falsa ideia de que se a gente fizer tudo que ele está mandando do jeitinho que ele está mandando, vai ser fácil chegar lá. Agora, e quando a gente está fazendo tudo que ele mandou, do jeito que ele mandou, e mesmo assim vem uma tempestade? Aí de repente a gente pode pensar assim: será que eu ouvi errado? Será que eu entendi a direção errada? Porque se eu estou fazendo o que Jesus mandou, por que eu estou passando por isso? Já pensou assim? Se eu estou fazendo o que eu ouvi lá no culto que era para fazer, por que a situação está desse jeito? Porque eu estou fazendo o que Jesus mandou e estou passando por algo que eu nunca passei na vida. Eu estou enfrentando uma tempestade que eu nunca vi, mesmo fazendo aquilo que ele mandou. É nessa hora que o diabo vem e diz: está vendo só? Para! Sai da igreja! Desiste. Aí você diz: eu estou fazendo tudo do jeitinho que Jesus mandou. Eu fiz até um gabinete com o apóstolo, nós oramos e Deus orientou a fazer assim. Mas está dando errado. Quem disse que está dando errado? Não terminou ainda? Quem disse que deu errado? Não terminou não, Mas deu tudo errado. Deu errado como se ainda não terminou? É que no meio tem luta, no meio tem deserto, no meio tem vale, no meio tem tempestade. Por quê? Porque o que vai chegar do outro lado é uma pessoa muito mais forte do que a pessoa que saiu do lado de cá. Ei, meu irmão, essas lutas estão aumentando a sua capacidade de resistência, estão provando a sua fé. Do outro lado vai chegar alguém com uma baita história para contar. Mas Jesus não está no barco. Aí quando a gente analisa aquela outra tempestade, a gente prega que para o barco não afundar, Jesus tem que estar no barco. Não é assim que a gente prega quando usa a outra passagem? Porque na outra passagem Jesus estava no barco. Aí nós pregadores falamos assim: para o seu barco não afundar, Jesus tem que estar no barco. Se Jesus está no barco, o teu barco não afunda. E agora, falou o que para essa turma aqui? Porque se Jesus está no barco, o barco não afunda, então, e agora? No meio dessa tempestade, como é que eles vão fazer?
Porque aqui Jesus não está no barco. Então o barco vai afundar porque Jesus não está nele? Olha o que o texto diz. A quarta vigília da noite, Mateus dizendo, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. É bonito o que Mateus vai dizer, mas eu acho ainda mais interessante o que Marcos falou, quando vai falar sobre essa mesma passagem. Porque em Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam cansados de tanto remar. Jesus viu. Peraí, eles estão no meio de uma tempestade, é madrugada, está escuro, no meio de uma tempestade, onda grande, açoitando o barco, vento forte. Jesus está lá do outro lado, em cima do monte. Me ajuda a entender como é que Jesus viu. É interessante que Jesus não está ali, mas Jesus não tira os olhos dele. Eles estão remando e Jesus está vendo. As ondas estão açoitando o barco e Jesus está vendo. Tem água entrando no barco e Jesus está vendo. O vento está soprando forte e Jesus está vendo. Os discípulos estão apavorados e Jesus está vendo. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus também viu que eles estavam cansados. Eles estavam cansados, mas Jesus estava vendo. Deixa eu liberar essa palavra para o seu coração. Você está cansada, mas Jesus viu. Você está lutando há muito tempo e Jesus está vendo. Você não solta esse remo e Jesus está vendo. Você se recusa a desistir e Jesus está vendo. Mas Jesus também está vendo que você está cansado. Jesus também está vendo que está difícil para alguns continuar. Jesus também está vendo que você já está chegando no seu limite. Jesus também está vendo a intensidade desse vento. Jesus também está vendo que já tem água entrando nesse barco. Que coisa é essa, apóstolo? O que eu quero dizer é que tem luta que você passa que ninguém vê, mas Jesus está vendo. Tem palavra negativa que você ouve que ninguém ouviu, mas Jesus ouviu. Tem dia que você chega em casa para baixo e quem está em casa pergunta: o que está acontecendo com você? É porque quem está em casa não viu o que você viu, não ouviu a humilhação no trabalho que você ouviu. Mas ainda que aqueles que estão na tua casa não tenham visto, o Jesus que enxerga apesar da tempestade viu. O Jesus que enxerga além da noite escura viu. O Jesus que enxerga por entre a nuvem negra viu. O Jesus que enxerga no meio da tempestade viu. O Jesus que enxerga mesmo que as ondas estejam cobrindo você, ele viu. Jesus viu tudo. Jesus está vendo tudo. Aquela lágrima ele viu, aquele gemido ele ouviu, aquele pedido de socorro lá naquele banheiro. Você trancou a porta do banheiro, chorou lá dentro e disse: Senhor, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Jesus ouviu, Jesus te viu. Está no lugar que Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, e mesmo assim uma tempestade veio. Porque eu sirvo a um Deus que não facilita. Eu sirvo a um Deus que não facilita as coisas para nós. Eu sirvo a um Deus que quer ver o nosso crescimento. E não se forma bons marinheiros em mar calmo, não é assim? Não se forma grandes homens de Deus em pasto verdejante, é no deserto. Não se formam grandes mulheres de oração só em meio a bonança, é no meio de tempestade. Jesus viu. Agora para e pensa. Se Jesus tivesse dito para eles no começo: vão, entrem nesse barco, vão, no meio vai ter uma tempestade, vai açoitar o barco, o vento vai ser contrário, mas mesmo assim vocês vão. Alguém teria fugido, alguém teria desistido antes mesmo de tentar.
Agora para e pensa também. Analisa todo o contexto do texto. O texto vai dizer que Jesus vai ter com eles na quarta vigília da noite. Na madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. A gente sabe o que acontece. Vou pular para o final, depois eu volto. Jesus resolveu o problema, sim ou não? A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, a tempestade passou. Jesus entra no barco, o mar se acalma. Jesus entra no barco, o vento para. Mas a Bíblia não vai dizer que Jesus deu explicação nenhuma para eles. Porque na nossa lógica humana, Jesus deveria ter entrado nesse barco e explicar por que tudo aquilo aconteceu. Porque não é isso que a gente vive perguntando a Ele? O quê? Por que comigo aconteceu isso, Senhor? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu na minha casa? Por que a minha vizinha tem filho e eu não tenho? Por que aquele ímpio lá está empregado e eu perdi o emprego? Por que isso? A gente não vive perguntando esse tipo de coisa a Ele? Porque tem luta que a gente não entende porque está nela. A gente fica procurando erro na gente, e a gente não consegue encontrar, e a gente diz, tem alguma coisa que eu não estou enxergando. E a gente pergunta para Deus, por que comigo? Por que a minha casa está passando por isso? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Por quê? Jesus não explicou nada para eles. Jesus não entrou no barco dizendo, olha gente, isso aqui aconteceu por causa disso, daquilo outro. E por que Jesus não explicou? Pergunta para mim, por quê? Porque Ele não é obrigado a explicar nada. Ele não é obrigado a explicar por que essa luta está acontecendo na tua casa. Ele não é obrigado a te explicar por que esse problema aconteceu com você. Mas apóstolo, por que não? Porque Ele é o Senhor que quer que você confie nele, independente da situação. Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, ao invés de estar aflito perguntando a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Olha para o céu nessa noite e diz, Senhor, eu sei que o Senhor tem algum propósito nisso. Me dá força para continuar remando, me dá força para não desistir, me dá força para chegar lá. Ele despede a multidão, vai para o alto do monte orar, e ele está orando, e ele ora, mas os olhos dele estão lá naquele mar, nos discípulos que estão dentro do bar. Aí Marcos vai dizer que ele viu que os discípulos estavam cansados de tanto remar. O que Jesus falou com Deus naquela noite? A gente consegue imaginar. A Bíblia diz que Jesus estava no alto do monte orando. Jesus está no alto do monte orando, olhando para os discípulos. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, Jesus está no alto do monte orando. Os discípulos estão enfrentando o vento contrário e as ondas açoitando o barco. Eles estão cansados, fadigados de tanto remar, e Jesus está no alto do monte orando. Imagina Jesus lá em cima orando. Você acha que Jesus estava orando pelo quê? Você acha que Jesus estava orando por quem? Você acha que Jesus estava orando pelo furúnculo do irmão Gertrúsio? É claro que se Jesus está no alto do monte, os discípulos estão enfrentando uma tempestade, e Jesus está olhando para eles, é óbvio que o que sai da boca de Jesus nessa oração está totalmente relacionado aos discípulos que estão enfrentando uma provação. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus já falou sobre você. Deixa eu te dizer de novo, Jesus já falou sobre você, apóstolo. Aí agora o Senhor apelou. Como é que o Senhor numa noite dessa vem me dizer que Jesus já falou sobre mim? É porque você ainda não leu a Bíblia, né? Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, Jesus falou sobre você. Por quê? Porque Jesus falando com o Pai disse assim, Pai, não te peço só por estes, mas te peço também por todos aqueles que ainda hão de crer.
Jesus já intercedeu por você, Jesus já falou com o Pai sobre você. E naquela madrugada de tempestade, naquela madrugada desafiadora para quem estava no barco, eu imagino Jesus no alto daquele monte orando, olhando para o barco e dizendo: Pai, dá força para ela e para ele continuar. Pai, aumenta a resistência deles lá. Pai, não deixa eles desistirem não. Pai, aumenta a fé deles lá dentro. Oh meu Deus do céu, se tem uma coisa que Jesus quer, é que a sua fé cresça. Se tem uma coisa que Jesus quer, é que você acredite que você vai chegar lá. Se tem uma coisa que Jesus quer, é que você decida não voltar atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo tem limite. Eu tenho, você tem. Aqui não tem ninguém com um S no peito debaixo da camiseta. Todos nós temos um limite. Os discípulos também tinham. Você percebe que Jesus está no alto do monte, e Jesus só desce do monte para encontrar com eles quando eles chegam no limite? Por que Jesus não chegou antes? Porque se Jesus chegasse antes, eles não teriam se esforçado para continuar remando. Por que Jesus não chega antes na minha vida, apóstolo? Porque Jesus quer que você entenda que dentro de você tem uma força muito maior do que você pensa que tem. Jesus quer que você coloque o seu potencial para fora, ô príncipe e princesa do Senhor. Não é quinta não, mas a gente está debaixo dessa atmosfera. Jesus quer que você compreenda que você não é fracote, como o diabo fez acreditar que você era. Você não é a pobre coitada que o diabo estava fazendo você pensar que fosse. Jesus quer que você entenda que ainda tem força aí para remar. Jesus quer que você entenda que se você tentar, você consegue. Se você se esforçar, você vai ver que tem uma força aí que você nem sabia que tinha. Por que Jesus não curou Bartimeu assim que entrou? Bartimeu está clamando e Jesus não para. Por quê? Porque Jesus está mostrando para Bartimeu: você consegue clamar ainda mais. Por que Jesus não curou aqueles cegos que vieram atrás dele pela cidade gritando: tem misericórdia de nós? Porque Jesus queria fazer aqueles cegos entenderem: vocês conseguem enfrentar a dificuldade para chegar mais longe. Por que Jesus não abriu a visão do cego de nascença assim que colocou a mão sobre ele, mas mandou ele andar 15 quilômetros até chegar no tanque de Siloé? Porque Jesus queria mostrar para ele: você pode muito mais do que imagina poder. Por que Jesus não me curou ainda? Porque Jesus está mostrando para você que você é maior que esse câncer, você é maior que esse diabetes, você é maior do que isso. Por que Jesus não foi antes? Porque a vontade deles de vencer era maior do que a tempestade que se levantou contra eles. Mas eu repito, todo mundo tem limite. Eles também tinham o deles. Só que o Jesus que não tira os olhos da gente conhece o nosso limite. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Tem um negócio, por exemplo, a Bíblia vai falar mais à frente de discípulo que foi transladado. Você quer ver um exemplo? Atos capítulo 8. Tiago apareceu no lugar onde tinha um eunuco lendo o rolo do profeta Isaías. O Espírito fez Tiago aparecer lá. O que é isso? Tiago sumiu daqui e apareceu lá. Quem fez isso? Deus. Você acha que Jesus não podia sumir do monte e aparecer dentro do barco? Não, irmão. É claro que podia. Mas olha o método de Jesus. Jesus não pegou um barco na praia. Jesus não pegou um jet ski. Jesus não apareceu do nada dentro do barco.
Jesus veio andando em cima das ondas. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, o que está querendo afundar vocês está debaixo dos meus pés. O que para vocês é perigo, para mim é tapete. Jesus vem andando em cima daquilo que está causando medo a eles, que está fazendo com que eles em algum momento pensem: nós vamos morrer. Aí Jesus vem andando por sobre as águas. Eles olham e dizem assim: é um fantasma. Se é madrugada, se tem vento forte, se está chovendo, está escuro, se eles estão dizendo é um fantasma, é porque Jesus veio brilhando. O que é isso? É porque quando ele chega, toda a treva tem que sair da frente. Quando ele chega, a escuridão dá lugar à luz. Jesus vem em cima das águas. Eles olham e diz: é um fantasma. Jesus do outro lado diz: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Porque se for o Jesus que eu conheço, pode me fazer andar em cima da água. Se for o Jesus que eu conheço, pode me curar do câncer. Se for o Jesus que eu conheço, pode acabar com essa tempestade. Se for o Jesus que eu conheço, pode me fazer viver uma coisa sobrenatural agora. Se é o Senhor, me manda ir por sobre as águas. Jesus disse assim: vem, vem. Vem para Pedro foi a chave. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Naquela noite os discípulos não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo os discípulos. Naquela noite os discípulos não estavam ouvindo Jesus, mas Jesus estava ouvindo os discípulos. Naqueles seus dias de solidão, onde ninguém ouviu você, Jesus te ouviu. Naqueles dias de ausência de muitos, onde ninguém estava ali, você não viu ninguém, você não ouviu ninguém, mas Ele estava vendo você e ouvindo você. E quando eles chegaram no limite, Jesus chegou. Vem. Jesus não disse: vem, Pedro. Jesus não disse: Pedro, pode vir. Jesus não disse: Pedro, confia em mim, pode vir. Jesus só disse assim: olha, vem. Jesus disse o quê? Aí quantos discípulos tem dentro do barco? 12. Você consegue entender que se esse vem não tem junto dele o nome de Pedro, os outros 12 também poderiam ter ido? É porque tem hora que a gente fica dizendo: Deus só abençoa fulano. É que fulano teve atitude que você não teve. Deus só faz na casa dela. É porque ela teve a coragem que você não teve. Ela acreditou no que você não acreditou. Ela se enxergou fazendo o que você jamais se imaginava nem tentando. Quando Pedro diz: se é o Senhor, me manda ter contigo por sobre as águas, Pedro já visualizou aqui ele caminhando em cima das águas. E você não vai viver aqui aquilo que antes você não acreditar aqui. Primeiro é aqui, para depois ser aqui. O que é isso? É fé. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, mas já se imaginou. Eu vou usar o exemplo do irmão: comprou uma casa na praia. Por que ele comprou a casa na praia? Porque primeiro ele se imaginou comprando a casa na praia, senão ele teria comprado a casa na roça. Ele pensou na casa da praia, se imaginou comprando a casa na praia, Deus abençoou, comprou a casa na praia. Se você se imaginar andando sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Tem 12 lá dentro. E o Jesus que ali está
está pelos 12, não é por um. O Jesus que aqui está por mim, por ele, por ela, por você também. Jesus não está aqui só por minha causa. Jesus está aqui por você, pela tua casa. Jesus está aqui pelos teus sonhos também, pelos teus projetos também. Então, por favor, quando ouvir uma palavra saindo desse altar, pega para você. Vem, Pedro. Não. Vem. Todo mundo que está no barco ouviu, mas só um teve a coragem de obedecer. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Não era só Pedro que era pescador, Patrick. Tinha outros também. Se Pedro era pescador, sabia nadar. Mas na hora do desespero, não adianta o que a gente sabe. Na hora do desespero, o que a gente sabe não resolve aquilo que a gente precisa que seja resolvido. Só que tem um detalhe, meu amigo Denis. Dentro do barco tinha mais gente que sabia nadar, mas você não vai ver nenhum deles pulando na água para ajudar o Pedro que está se afogando. Posso falar? É porque quem não teve a coragem que você teve, aí eu vou falar. Quem não teve a coragem que você teve, está doido que dê errado para dizer: viu, bem feito. Metido. Quis fazer o que não era para fazer. Por isso que eu fiquei na minha. Mentira, ficou porque é covarde. Ficou porque não acredita. Ficou porque não tem fé. Aí quando vê alguém fazendo, fica na torcida que dê errado, só para dizer: eu sabia que ia dar errado. Nenhum pulou na água para ajudar Pedro. Ninguém tentou socorrer. É difícil ter um amigo afundando e não ter um para estender a mão, hein? Mas olha o que o texto vai dizer. Pedro levanta a voz e clama: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Jesus segurou. Repita comigo: segurou. Diga comigo de novo: segurou. Se Jesus é quem te segura, não tem mar revolto que vá te afundar. Se Jesus é quem te segura, não tem vento contrário que faça você morrer. Se Jesus é quem te segura, não tem situação contra você que vá prevalecer. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé. Estou terminando. Ai meu Deus, isso aqui me deixa com vergonha. Homem de pequena fé. O homem que andou sobre as águas, Jesus está dizendo que a fé dele é pequena. E eu que nunca andei. Se para Pedro que andou pelas águas, sobre as águas, Jesus disse: tua fé é pequena. O que a gente faz com a nossa fé? Homem de pequena fé. O camarada andou em cima da água. Homem de pequena fé, porque duvidaste. Eu vou dizer de novo. Olha o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Teve o quê? E começando a ir para o fundo, clamou. Pedro teve medo. Mas Jesus, quando puxa a orelha de Pedro, Jesus diz para ele assim: ó, homem de pequena fé, por que teve medo? Foi isso que Jesus falou? Homem de pequena fé, porque duvidaste. Mas o texto está dizendo que Pedro teve medo. O problema de Jesus em relação a Pedro não foi o medo de Pedro,
mas foi Pedro ter deixado o medo virar uma dúvida. Porque medo era para ter mesmo. Ninguém aqui, irmão, numa situação dessa aqui, ficaria andando sobre as águas sem nenhum momento ter um pouco de medo. As ondas estão grandes, o mar ainda está revolto, o vento ainda é contrário. Então ter medo aqui era algo natural. O problema aqui não foi Pedro ter medo. O problema aqui foi ele deixar o medo ter a ele. Porque quando o medo tem você, ele gera dúvida no teu coração. Aí Jesus olhou para ele e disse: por que duvidaste? Eu sei que tem gente aqui que está com medo, mas não duvida do que ele prometeu para você não. Eu sei que tem gente aqui que está enfrentando lutas terríveis e está com muito medo. Mas por favor, não deixe esse medo roubar de você a certeza de que aquele que falou é fiel para cumprir aquilo que te prometeu, não. Não deixa a dúvida entrar. Não dá espaço para dúvida. Apóstolo, mas eu estou com medo. Vai com medo, canta com medo, prega com medo, trabalha com medo, pedala com medo, corre com medo, vai para o hospital com medo, mas não vá com dúvida. O medo não pode ser maior que a sua fé, porque senão elas viram dúvida. Por que duvidaste? Aleluia. Mas é interessante que mesmo Pedro nesse momento agindo assim, Jesus não soltou a mão de Pedro. E quando subiram para o barco, repita comigo, subiram para o barco. Diga de novo, subiram para o barco. Quem subiu? Pedro e Jesus. Por quê? Porque tem gente que estava pensando que você ia afundar, mas quem pensou que você ia afundar, vai ver você entrando em alguns lugares, segurando na mão de Jesus. Fica de pé comigo para eu terminar com você em pé, porque eu já não tenho mais tempo. Pedro teve medo. O vento era forte, as ondas açoitando o barco. O vento era forte, mas aquele que era mais forte que o vento chegou. O mar estava forte, revolto, mas aquele que era maior que o mar chegou. Ele é maior do que tudo. Sabe aquela historinha? O ferro disse: eu sou o mais forte. Aí veio o fogo e disse: eu sou mais forte que você. E o fogo derreteu o ferro. Aí o fogo disse: eu sou o mais forte. Aí veio a água e disse: eu sou mais forte que você. Aí veio a água e apagou o fogo. E agora a água disse: eu sou mais forte. Aí veio o sol e disse: eu sou mais forte que você. E evaporou a água e disse: eu sou mais forte. Aí veio a nuvem e cobriu o sol e disse: eu sou mais forte que você. A água que virou vapor estava agora presa à nuvem. E agora a nuvem disse: eu sou mais forte que a água, eu sou mais forte que o sol, eu cobri o sol. Aí veio o vento e disse: eu sou mais forte que você. E empurrou a nuvem para longe. Aí veio um monte e disse: mas eu sou mais forte que você, vento. E parou o vento. Aí veio o homem e disse: mas eu sou mais forte que você, monte. E subiu o monte, ficou com os pés em cima do monte e disse: eu sou mais forte que você. Aí veio a morte e disse: mas eu sou mais forte que você, homem. E o homem morreu. Aí veio Jesus e disse: quando a morte disse: eu sou mais forte, eu sou mais forte que o ferro, que o fogo, que o sol, que a água, que o vento, que o monte, que o homem, eu sou mais forte. Aí veio Jesus e disse: opa, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque Jesus é mais forte que o vento, Jesus é mais forte que a tempestade, Jesus é mais forte que o câncer, Jesus é mais forte que a AIDS, Jesus é mais forte que o desemprego, Jesus é mais forte que as religiões, Jesus é mais forte que o mar, Jesus é mais forte que o inferno, Jesus é mais forte que a morte. E está na casa hoje.
e já disse para você que te viu, já disse para você que viu o teu choro, já disse para você que ouviu a tua voz.